Olá pessoal, boa noite. Hoje, na nossa live, nós conversaremos com a doutora Priscila do Amaral a respeito da emenda impositiva dos vereadores. O que é possível, vale a pena, é bom, pontos positivos, pontos negativos. Espero que vocês gostem desta conversa, tenho certeza que será muito produtiva. Vou enviar o convite para a senhora, doutor. Só um instante, deixa eu lembrar como que faz. Lembrei. Oi, vereadora. A senhora. Vamos aguardar. Doutora Priscila, te mandei o convite. Vamos tentar novamente. Oi, Edneia, tudo bem com a senhora? Ah, deu certo já. Certo, deu certo. Isso, deu certinho. Te ouço e te vejo bem. Certo. Vamos esperar um pouco o pessoal entrar? Isso, estão chegando aos poucos. Toninho, vereador Fernando. Olha o vereador Fernando. Oi, vereador. Wellington. Olha, tem gente do Brasil todo aqui, hein? Tem. O Bombeiro Ivan Civil. Toninho aqui é da região, Jardinópolis. Ah, que bom. Fernando de Boa Lagoa noite. Grande, lá de Já Pernambuco. conversamos, legal. Lucas, nosso amigo bombeiro civil. Tudo bem, Lucas? Tem a turma boa aí, ó. Vamos esperar só mais um minuto, tá, Legal. gente? Vai dar tempo de quem quiser acabar de chegar. Enquanto isso, valorizem. Eu vou arrumar aqui o meu vídeo. Até parece que a gente está no mesmo lugar. Olha, nossas Pois é, que cortinas. coisa. Tem só a distância de uns 2.000 quilômetros, né? É, umas horas de viagem. Isso. Gente, para quem está chegando aí, em breve a gente vai compartilhar com vocês o anúncio do nosso. A gente vai ter um curso, a gente vai compartilhar com vocês depois alguns conteúdos. Calei Machado, do Paraná, Iracema do Oeste, bem-vindo. O Wellington da Dengue, vereador de Igarapé. Tem uma turma muito boa. Quando você quiser, a gente já vai passando. Oi, Lígia, tudo bem? Que bom que você está aí com a gente. Muito obrigado. Vamos ver quem está aqui. Ellen, ó, minha esposa veio. Obrigado. Vamos ver aqui, ó. Isso aí. Não é fácil, gente. Ó, o Valorizem. Berg. Tudo bem, Berg? Lucimar de Minas Gerais também, o Jorge, o Ivan. Temos a Luma aí, Luma do Instituto Pleno Brasil. Temos aí uma. Andrade Campos. Isso aí, Renata. Vereador Joãozinho. Ei, João, tudo bem? João da Pipa. Tá vindo uma turma boa participando dessas lives. Eu acho que a gente pode. Gente, depois nós vamos fazer mais assuntos. A gente quer falar. Qual que a gente estava conversando hoje? Sobre Nossa, possibilidade de 13º e um terço de férias. Esse é polêmico, hein? esse é polêmico. Não deveria ser, já está bem resolvido. Mas tem tribunais de contas que não aceitam, por incrível que pareça. Mas é um tema de outra live, né? Teremos outras, né, doutor? Sim. Olha, Teremos outras. teremos mais. Nossa programação é de ter mais. Esperar mais um pouquinho só e daí vamos começar? Sim, vamos. Pessoal, só mais um minuto. Acho que a gente pode começar. O que que você acha? Podemos, sim, vamos Podemos? lá. Vamos repetir a apresentação rapidamente, né? Para os meus seguidores te conhecerem. Apresente-se, por favor, doutora Priscila. Olá, vereadores do meu Brasil. Priscila do Amaral. Sou assessora jurídica e advogada de Câmara de Vereadores. Assessoro vereadores já faz quase de 4 a 5 anos, mais ou menos, por aí, tá? Eu sou concursada numa Câmara de Vereadores e prestei assessoria jurídica para uma associação aqui do Oeste de Santa Catarina também nesse mesmo período. Então, já fiz mais de 1.000 projetos de leis
mentira, 1.000 pareceres e projetos de leis a Nossa, respeito dos mais variados temas, assessorei pessoalmente vereadores, ajudando no dia a dia a resolver problemas de indicação, requerimento, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa sociedade, a cidade onde a gente mora, né? Estamos aí agora com essa parceria com o professor Caio, para trazer conhecimento para vocês. Eu acho que esse é o bem mais precioso que a gente tem, né? Tá com a palavra. isso mesmo. E, pessoal, para os seguidores da doutora Priscila, meu nome é Caio, também Caio Campos, para os que me conhecem assim. Eu sou advogado, sou especialista em direito público e já tive a oportunidade de estar vereador. Então, nós vamos compartilhar alguns pontos de vista aqui baseados na parte teórica e também baseados na parte prática. E o nosso tema é, olha, doutora Lilian Soares do Amaral. Ela está assessorando algumas câmaras, né, doutora? Jucimar, vereadora Renata, olá todo mundo. Olha só, hoje a gente vai falar sobre as emendas impositivas na realidade dos vereadores. E eu tenho costume de falar muito, vou ficar mais calado, vou deixar a doutora Priscila conduzir. A palavra está com a senhora. Então tá, só para trazer para vocês que eu também sou especialista na área de direito público, tá? Para colaborar, né? Porque às vezes não diz e daí fica assim. Mas enfim, vamos lá. Primeiro eu tenho alguns recados paroquiais para falar, porque conversando com alguns vereadores, alguns assessores jurídicos, eu senti a necessidade e até uma história de vida minha, assim. Vou te falar que o orçamento é uma questão assim que para mim desde o começo, mesmo tendo feito vários pareceres, mexido com diversas leis da região aqui, era um ranço. Nossa, como era difícil mexer com isso e estudar isso para mim era muito complicado. Tá, mas daí o que aconteceu, né? Encontrei o Caio. Ele me ajudou a pensar de outra forma. E com razão. Por quê? Porque se a gente for pensar em tudo que acontece na nossa sociedade, na nossa cidade, a gente vai perceber que tudo é orçamento público. Tudo vai passar pelo PPA, tudo vai passar pela LOA, tudo vai passar pela LDO. O prefeito ele não vai conseguir fazer nada se não estiver ali. A gente, como cidadã, às vezes não dá nem importância. Ah, tá lá, tá feito. Mas esteve numa lei. Esteve e várias pessoas estudaram para que isso acontecesse, né? Tá, e como fazer para mudar isso? Eu sei que tem vereadores novos, que estão novos agora, né? Que é o primeiro mandato, e que dizem, poxa, é tanta planilha, e o que eu vou fazer com essas planilhas agora? Né? Eu chamo quem agora para me resolver, né? Então eu tenho uma solução para vocês. A minha solução é, primeiro, o vereador tem que fiscalizar, né? Então, uma das atribuições do vereador é fiscalizar. E ele tem que usar isso, fazer valer isso, né? E a outra solução é você acompanhar nós aqui, que a gente está distribuindo conhecimento, não é só para agora, o PPA, LDO, as leis orçamentárias não vão acontecer só nesse momento, a gente tem 4 anos ainda para eventualmente mexer nas leis orçamentárias. E como que você faz para conversar conosco? Tem o grupo do doutor Caio, que está ali, né, com os Nossa, vereadores não, sensatos. eu te Nossa, que... convidei, o grupo é nosso agora. Tem o grupo lá que vocês podem conversar conosco. Tem o direct, tem a caixinha de perguntas que vamos colocar no Instagram, sempre tendo essa comunicação com os vereadores de uma forma para colaborar. E, como eu disse lá no começo, o conhecimento que a gente adquire é a única coisa que ninguém tira de vocês. Tudo pode sair, o dinheiro pode acabar, mas o conhecimento vocês conseguem começar de novo e aprender mais e fazer valer com que isso funcione, né? Então é esse o meu recado, dizendo que eu perdi o ranço. O ranço é uma palavrinha aqui do oeste, né? Perdi um A pouco do gente também ranço. tem. Tem também. Perdemos um pouco do ranço aqui das leis. Eu perdi, né? Das leis orçamentárias. Caio, eu quero te falar e agradecer, né? Porque isso está me Oh, fazendo estudar mais, aprender mais, que bom. passar mais conhecimento também para os vereadores. Instigar eles a procurar também, a saber mais em relação a isso, porque uma cidade é uma cidade, e a gente vive, né, no lugar
que a gente gosta de viver. Então, se a gente tem representantes competentes e que estão fazendo pela nossa sociedade, aparentemente todo mundo para ficar bem. Então, Ótimo. recados paroquiais dados, vamos ao que interessa, que é as emendas impositivas. Doutor, se quiser começar a falar alguma coisa, contextualização dessa emenda impositiva, sei que tem Vamos lá. experiência aí por ser vereador, né? Gente, vamos então começar. E se travar a conexão minha ou da doutora Priscila, por gentileza, mandem aí no chat para a gente conseguir saber se é a minha, ou se é a dela, ou se não é de ninguém, ou se é as Uhum. duas. Basicamente, pessoal, é o seguinte, vamos contextualizar. Cada centavo de dinheiro público que é gasto precisa estar amparado em lei. O prefeito, a prefeita, eles estão lá realizando as despesas, estão lá decidindo como que vão, se vão contratar uma empresa, se vão gastar dinheiro contratando mais funcionários, se eles vão investir, etc. Mas eles só podem fazer isso se houver uma lei autorizando. Esta lei, ela pode ser três, na verdade, são três, inclusive. Existe o plano plurianual, que a gente já conversou sobre ele na última live. Existe a lei de diretrizes orçamentárias e existe a lei orçamentária anual. Estas leis, elas têm uma coisa chamada iniciativa. Elas só podem ser apresentadas enquanto projeto pelo prefeito. O vereador não pode criar este projeto. O que o vereador pode fazer é, quando o prefeito encaminha para a Câmara para que a Câmara avalie e vote, os vereadores têm uma prerrogativa, que é eles podem não concordar com aquela proposta que a prefeitura encaminhou. Eles podem entender que aquela proposta não está muito boa, que ela poderia ser melhor. E então eles podem apresentar propostas de emendas ao texto do projeto de lei orçamentária. Ou seja, o vereador não é obrigado a concordar com a maneira como o prefeito pretende gastar o dinheiro público. O prefeito faz a proposta e o povo, representado pelos vereadores, vai ver se concorda ou não. E aí o que acontece? Os vereadores podem fazer propostas de emendas alterando. Por exemplo, o prefeito pretende gastar 300 mil com contratação de bandas, por exemplo. Os vereadores podem falar, não, é muito dinheiro para contratar bandas. A gente quer que gaste no máximo 50 mil e os outros 250 a gente quer que o prefeito gaste com aquisição de remédio, por exemplo. Só que o que acontece? Tradicionalmente, essas alterações que os vereadores fazem no texto do projeto de lei, elas apenas autorizam que o prefeito gaste o dinheiro do jeito que os vereadores apresentam. Ou seja, não obrigam. O vereador pode colocar uma emenda para que o prefeito invista mais no conselho da causa animal, por exemplo. Mas o prefeito não é obrigado a executar. Isso é, tradicionalmente, apenas autorizativo. E em 2014, lá no Congresso, os deputados e senadores mudaram isso para eles. Eles alteraram a Constituição e colocaram que até determinado percentual eles poderão apresentar emendas e deverão ter a sua execução obrigatória. E agora, ou foi a minha internet ou foi da doutora Priscila que agarrou. Alguém pode me contar qual que foi? Eita, será que foi a minha? Ah, ela caiu aqui, deixa eu chamá-la novamente. Só um instante. Quer dizer, para mim consta isso. Gente, antes de continuar, só esperar a doutora Priscila retornar. Só mais um instante. Acredito que vai dar certo. Tudo Agora. certo? Obrigado, viu? Obrigado, gente. Então, a gente vai continuar aqui, doutor. Uhum. Pessoal, obrigado demais. Olha que bom, vocês estão prestando atenção. Eu perguntei qual que foi a internet que caiu, foi a da Acho que senhora. foi o meu. Isso, mas poderia ter sido a minha também. Mas aí, continuando, pessoal, o Congresso, então, aprovou um determinado percentual e fez alterações no artigo 166 da Constituição, através da emenda constitucional 86. E isso veio se arrastando e, resumindo, é o seguinte: hoje, em 2021,
na maior parte dos estados do Brasil, já se entende que é possível que os vereadores, se quiserem, eles conseguem levar isso para a realidade deles. E aí é assunto da nossa conversa, mas contextualizando é isso. Foi em 2014 que houve esse início, a emenda é de 2015, mas ela não é automática. Ela não é automática, ela precisa haver algumas adequações na legislação municipal. E, desta forma, havendo o orçamento impositivo, melhor dizendo, as emendas impositivas, porque orçamento impositivo é outra coisa. O orçamento impositivo é quando todo o orçamento tem execução obrigatória, que não faz sentido para a nossa realidade ainda. Mas até esse limite que nós vamos conversar, a prefeitura será obrigada a executar. Não vai ser apenas autorizativo, será obrigatório, mas tem que seguir a receita do bolo. A palavra está com a senhora novamente, doutora. Caio, antes de nós começar de fato a matéria e como se faz, qual é o procedimento e as demais perguntas que eu tenho aqui, eu queria saber de você, como vereador, quando era vereador, qual foi o seu primeiro contato com a emenda impositiva? Porque eu, como assessora jurídica, vou te dizer que no momento que eu li, eu achei o máximo. Vereador tem que fazer. Vai ter uma oportunidade de aparecer também, de fazer, de realizar para a comunidade, né? E para o professor, o que foi o primeiro contato com o tema, emenda impositiva? O que resolveu, qual que sentiu? Eu vou compartilhar com vocês o seguinte. Hoje eu tenho uma opinião, eu sou uma pessoa que estou sempre aberto a melhorar o meu ponto de vista, desde que eu tenha contato com mais informações. No meu primeiro contato com este assunto, não achei positivo. Durante o começo, eu era contra, inclusive enquanto fui vereador, embora soubesse deste assunto, não tive interesse de apresentar. Pelo seguinte, eu tinha um grande medo de os vereadores indicarem as suas emendas impositivas com critérios meramente políticos, que eles não levassem em consideração as demandas que mais precisassem, e sim aquelas que pudessem lhes render mais votos em uma possível tentativa de reeleição. Pensando desta forma, eu não vi com bons olhos no início. E continuo achando que tem esse risco sim. Porém, o que eu vi na prática é que os vereadores que são da base da prefeitura, aqueles que sempre concordam com o prefeito, aqueles que votam sempre de acordo com o que a prefeitura quer, nem sempre levando em consideração o que o povo quer, eles já têm atendido as suas demandas, já têm atendidas as suas demandas. Aqueles, vamos dizer assim, que se o prefeito quiser explodir o município, vão votar a favor, esses já são atendidos sem. E aí eu percebi que existia uma grande disparidade entre os vereadores que são totalmente, existe aí a expressão puxa-saco aí na sua região, os vereadores totalmente, vamos dizer assim, submissos à vontade do executivo, eles já tinham isso atendidos. E então, para que haja um equilíbrio de forças, para que a gente consiga que os vereadores que não são submissos também tenham chance de alguma demanda ser atendida, então eu comecei a ver com bons olhos o orçamento impositivo. Não pela parte teórica, mas pela parte prática. É necessário haver equilíbrio dentro do Poder Legislativo Municipal, senão a gente vai ver o que acontece em muitas cidades. A minoria fica isolada, o prefeito conquista ali uma maioria simples, normalmente, às vezes uma absoluta para garantir algumas questões, mas ele não se preocupa em ouvir os demais. Para você ter ideia, eu conheci vereador que depois de 2 anos de mandato nunca tinha conseguido uma reunião com o prefeito. Eles queriam levar demandas ao prefeito e o prefeito não os ouvia. Então, como ferramenta de equilíbrio de forças e com implicação na própria democracia, sim, sou a favor agora. Jussi, nós vamos responder no caminho aqui, que ele já está perguntando quanto por cento pode ser destinado para as emendas impositivas. Calma aí, vai ter tudo isso. É interessante essa perspectiva, porque como tem vereadores novos, que talvez daqui a pouco não esteja participando da live, mas que vai lá assistir no YouTube, né? E deixem o seu joinha, já pedindo. Sim, tem esse contato e fica, será que a gente se une para fazer as emendas? Como que a gente faz?
Será que é legal para o nosso município? Será que eu não vou me indispor com o prefeito se eu fizer essa emenda impositiva na lei orgânica, né? Eu acho que por questão política às vezes fica isso, né? Será que eu vou me indispor com o prefeito, né? Enfim, fica a pergunta. Mas eu acredito que não. Eu acho que é uma liberdade também do vereador participar, né? Do fazer ali na cidade. Então vamos lá. Como a gente faz uma emenda impositiva, né? Como fazer a emenda impositiva na minha cidade? Na cidade do vereador que não tem emenda impositiva. A primeira coisa a se fazer é fazer uma emenda à lei orgânica municipal. Como que a gente faz uma emenda à lei orgânica municipal? A gente pode ter a iniciativa de 1/3 dos vereadores, podemos ter a iniciativa do prefeito, e ainda existem leis orgânicas que permitem a iniciativa popular, mas essa iniciativa popular tem que estar prevista na lei orgânica municipal. Depois que a gente faz a emenda à lei orgânica, a gente vai passar essa emenda para as comissões, ela vai ser recebida, vai passar para as comissões, vai ser todo o trâmite normal. O quórum de aprovação, 2 turnos com interstício de 10 dias, com maioria qualificada. Tem veto ou sanção? Não tem veto ou sanção, né? Ah, espere aí. Explica a maioria qualificada para o pessoal que ainda não sabe. Mas vou deixar para o doutor explicar. Então tá bom. Então pode deixar também. Então, vai lá, doutor. Não, pessoal, só lembrando então, como a doutora está explicando, para apresentar o projeto de alteração da lei orgânica, precisa pelo menos de 1/3 dos vereadores subscrevendo, ou seja, assinando, ou o prefeito, ou pelo menos 1/3 dos vereadores para apresentar o projeto, e para ele poder ser aprovado, neste caso, precisa da maioria, que não é nem a simples, nem a absoluta. A qualificada, neste caso, é de 2/3. Ou seja, de cada 3 vereadores, pelo menos 2 têm que votar a favor na primeira votação, que é chamada primeiro turno, e 10 dias depois, pelo menos, tem que ter a segunda, e tem que ter de novo pelo menos 2/3. E a doutora fez uma pergunta muito boa, que passou batida aqui, eu atrapalhei. O prefeito Sim. pode vetar essa alteração, doutora? Eu te faço essa pergunta. Em regra, não. Mas eu encontrei doutrinadores falando que sim, que eventualmente o prefeito pode, por uma ilegalidade, enfim, se ele achar alguma coisa, ele poderia vetar. Porém, se ele eventualmente lá na tua cidade vetar, lembra que os vereadores podem derrubar o veto, né? E fazer Isso. valer a emenda. E, Mas em e regra, não. complementando, isso, e complementando o que a senhora disse, eu até quero acrescentar, hoje eu estava lendo um julgado lá do estado do Maranhão. E aí, o que aconteceu? Teve um vereador que argumentou que se o prefeito quisesse, se ele discordasse, o que aconteceu? O prefeito entrou na justiça defendendo que isso é inconstitucional, lá nessa cidade que eu estava estudando. E aí, a defesa da Câmara falou o seguinte: olha, se o prefeito não concordasse, ele teria vetado. E aí, a defesa da prefeitura argumentou o seguinte: olha, gente, isso aí é lá, como diz o Gilmar Mendes, lá do jardim de infância do direito. Porque a questão da lei orgânica, embora existam sim esses doutrinadores com esse ponto de vista, eu entendo, como a maior parte deles, que sequer deve ser submetida à deliberação do prefeito. A Câmara votou, a Câmara promulga. Não precisaria nem chegar ao conhecimento do prefeito. Conhecimento vai chegar, né? Ainda mais que ele vai ficar chateado às vezes. Mas ele não vai conseguir atrapalhar ainda. Ele pode até entrar na justiça para aborrecer. Mas a gente vai dar algumas dicas para que ele não tenha êxito nessa tentativa dele de atrapalhar você. A promulgação, doutor. Mesa da Câmara não é pelo presidente, né? Com Perfeito. respectivo número de ordem. A promulgação da emenda à lei orgânica, né? Repetindo então, pessoal, a publicação vai sair em nome da mesa. E eu já vi dar problema porque o presidente foi lá e assinou sozinho. E quem assina essa promulgação aí é a mesa. E a mesa não é o presidente sozinho. Lembrem-se disso. Se errar alguma coisinha, pronto, vai dar problema. Vai dar problema, né? Existe limitação nessas emendas à lei orgânica? Existe, né? A limitação é a obediência à Constituição Federal e aquela parte que diz que não pode ser emendada em estado de sítio
e se tiver intervenção no município, daí não pode ser emendada. Mas, resumindo, para a gente ter uma emenda impositiva na nossa cidade, a gente primeiro precisa fazer uma emenda à lei orgânica municipal, com os requisitos que eu e o professor Caio acabamos de explanar para vocês, né? Não sei se o Parabéns, professor quer pessoal. trazer mais Não, é alguma coisa. isso. Primeiro passo, então vamos avançando aqui. O primeiro passo é alterar Emenda. a lei orgânica municipal. Ponto. O que é uma emenda impositiva, doutor? Então, o que é essa emenda? É um documento, é um requerimento? O que ela é? Né? Ela funciona onde, então? A princípio, ela seria um requerimento, né, direcionado a um projeto de lei orçamentária, no âmbito já falando da emenda, né? No âmbito lá da comissão de orçamento, que o vereador pode destinar a parcela do dinheiro público, o que é a emenda? Sim, mas tentando vir um pouquinho mais atrás, é o seguinte: qualquer proposta de alteração em um texto em tramitação é chamada de proposta de emenda. Existe um texto para atribuir o nome a uma rua, Maria de Souza. Alguém colocou Souza com S, mas na verdade é Souza com Z. A proposta para corrigir este ponto vai ser materializada por meio de uma proposta de emenda. Nas leis orçamentárias também é possível haver sugestão de alteração, ou seja, também é possível haver proposta de emenda às leis orçamentárias. E neste caso, elas vão tratar de recursos, onde o prefeito propôs colocar o valor X, os vereadores podem propor colocar o valor X mais Y, X menos Y, ou X menos X, pode colocar até zero, inclusive. Essas propostas de emendas, elas vão se materializar através de um documento, por meio do qual o vereador vai indicar da onde o recurso deverá sair e para onde o recurso deverá ir. Ele vai apontar, em termos de linguagem orçamentária, de qual ação orçamentária o valor será anulado e em qual ação orçamentária o valor será aplicado. O ideal é que na proposta orçamentária encaminhada pela prefeitura já exista uma certa gordurinha, vamos chamar de uma dotação orçamentária específica, ou em linguagem mais simples. O prefeito já mande uma parte do orçamento específica e reservada para dela haver as anulações. Como assim? O vereador não pode falar simplesmente, eu quero mais 100 mil na saúde. Ele tem que falar, vou tirar 100 mil de algum lugar e esses 100 mil que eu estou tirando vão para outro lugar. Essas emendas, isso é condição, elas têm que ser de anulação. Então, a proposta de emenda impositiva será uma proposta de alteração no texto que, sendo aprovada, elas não são automáticas, elas têm que ser votadas. Sendo aprovadas, farão parte do texto e o prefeito deverá cumpri-las, exceto, aí tem impedimentos. Nos casos de impedimento de ordem técnica, isso é importante. Já vi muita cidade perder suas emendas impositivas porque não houve previsão da impossibilidade de execução em caso de impedimento de ordem técnica. Espero ter respondido. Então, para que serve, né? Obrigada. Para que serve, então, essa emenda impositiva, né? Serve para que o vereador possa mandar recursos do orçamento municipal para atendimento de uma determinada necessidade, né? Que ele julga importante e esse mandar, não é mandar, seria impor ao prefeito a obrigatoriedade dessa execução, conforme as despesas, né, e a vontade do vereador, né? Qual é a principal característica dessas emendas, né? A emenda possui dois aspectos, a meu ver, né, e trazendo o meu conhecimento, que para o vereador, ele valoriza o mandato dele, né? Ele está em contato e ele também vai mandar executar alguma coisa ali. Vai aparecer um pouco mais. E para o prefeito? Para o prefeito, ele impõe a obrigatoriedade da execução dessa despesa, conforme a vontade do vereador, né? Eu não sei se a gente pode trazer nesse aspecto que para o prefeito também não é ruim,
porque ele evita também aquela parte da politicagem, aquela parte ruim do ruim assim, vou colocar entre aspas, né? Mas aquela Sem aspas mesmo, é a parte ruim dele. aquela parte ruim, então ele evita a politicagem, ele vai receber a emenda impositiva e vai ter que impor, né, é imposto a ele cumprir essa emenda, essa execução da vontade do vereador, né? Não sei se o professor Caio quer trazer alguma coisa em relação É, a isso. só complementar, pessoal, é excelente, concordo com a senhora. E por que essa parte de evitar a politicagem? É o seguinte, tem vereador que ele trata as indicações, as sugestões, como se fosse uma lâmpada mágica com infinitos pedidos. E ele, sempre que aparece uma demanda, ele faz um ofício, manda para o prefeito uma indicação e fala, olha, gente, eu já pedi para o prefeito, ele não faz porque ele não quer. E é mentira. Às vezes o prefeito não faz porque não tem recurso. Então, de certa forma, é bom para o prefeito que haja o orçamento impositivo, porque isso coloca um limite na parte que o vereador terá direito de opinar. Em tese, o vereador não tem poder, se não for impositivo, não vai valer muito o que ele fizer de emenda autorizativa. Mas, por outro lado, o vereador pode fazer infinitas emendas autorizativas. E isso acaba sendo usado, às vezes, como instrumento de politicagem. Por outro lado, se houver orçamento impositivo, existe um limite. O vereador vai ter, sim, de fato, direito a um percentual, que a gente já vai falar que é 1,2% da receita corrente líquida, mas para o prefeito não é mau negócio. A gente tem que lembrar também que o objeto não é infinito. O vereador só pode apresentar propostas de emendas que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Ou seja, ele vai colocar recursos nas ações que já estiverem previstas na lei orçamentária, na proposta de lei orçamentária. O vereador não consegue inventar, colocar mais recursos para algo que não está lá. Por exemplo, o vereador quer incentivar a criação de avestruzes, eu dei um exemplo absurdo. Se não houver ação na proposta orçamentária municipal para a criação de avestruzes ou compatível com isso, não há como o vereador destinar recursos para essa finalidade. E outra questão muito importante, só para a gente não correr o risco de esquecer de falar, é que pelo menos metade tem que ser usado na área da saúde. Pode usar mais? Sim, pode usar mais. Pode usar menos? Não. E tem que ser previsto. Eu já vi cidade que também errou nisso. Gente, é incrível. Não erre, não erre. A gente depois vai até disponibilizar no nosso curso alguns detalhes importantes, mas basicamente copia da Constituição, o jeito que está escrito lá, não inventa moda. Já demos a dica de ouro aqui, ó. Tá com a senhora a palavra novamente. Então, na questão. Tem uma pergunta boa aí, ó, da Vânia. Pode fazer. A Vânia perguntou, você responde, eu vou ler. Ó. A proposta pode ser apresentada pelo vereador ou só pela mesa diretora? A proposta de emenda a emenda à lei orgânica ou É, emenda impositiva? eu entendi que é a primeira opção. A primeira opção, né? A primeira opção, então, é a iniciativa de 1/3, não é da mesa, é 1/3 dos vereadores. Acho que responde, né? 1/3 dos Sim. vereadores, proposta de emenda à lei orgânica. 1/3 dos vereadores, ou prefeito, ou iniciativa popular, se estiver na lei orgânica. Acho que responde para ela, né? Respondi. Professor, a questão das mudanças políticas que ocorrem. O vereador fez essa proposta de emenda, e quais são os benefícios para o vereador, né? Qual é o benefício do vereador ter essa emenda impositiva na cidade, né? A gente conversou um pouquinho, falou que para ele seria para valorizar o mandato, mas também permite, né, o atendimento de minorias, identificação e correção de falhas de planejamento, né? E principalmente permitir esse atendimento à comunidade, né? O objetivo dessa emenda, então, é a destinação e aplicação de recursos para aquela destinação que o vereador deseja, aquela imposição. Então, Caio, qual o valor que pode ser destinado? Respondendo a pergunta do Jussi. Gente, é o seguinte, para a gente responder isso, eu vou fazer uma pergunta. A senhora está no município de Chapecó, correto? Exatamente. Neste momento eu estou em Brasília. Se eu te perguntar quanto tempo se leva de Brasília a Chapecó, vamos dizer que alguém responda 7.
7 o quê? 7 semanas a pé? 7 dias de bicicleta? 7 minutos de jatinho? 7 o quê? A gente sempre tem que dar a referência. E a referência é um parâmetro chamado receita corrente líquida. Receita corrente líquida. É uma parte da arrecadação do município, mas não é a arrecadação total do município. E qual que é o percentual? 1,2 até, melhor dizendo, desculpa, até 1,2% da receita corrente líquida. Qual? A arrecadada? Não. A prevista, essa regra está no artigo 9º no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição. 1,2% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária. Este é o percentual da parte que será autorizada. Aí a execução vai ser obrigatória no mesmo parâmetro? Não. Aí a execução é obrigatória conforme a regra do parágrafo 11, que continua sendo 1,2% da receita corrente líquida, porém, a efetivamente realizado no ano anterior. Tá bom, e quanto que isso dá em dinheiro? Olha, gente, vamos fazer uma simulação rapidinha aqui, doutora? Vamos pegar aí uma cidade, a cidade em que a senhora hoje está assessorando, qual que é o orçamento por volta anual do município? Ah, 50 boa, vamos milhões? procurar. Coloca esse para ficar meio Chuta. redondo, porque eu não sei. Vamos pôr, O não, Ju... tá tudo. eu não sei assim para te falar agora, mas posso E procurar. também a gente, não, mas também a gente não vai saber porque a proposta orçamentária ainda não chegou, né? Vamos pegar uma cidade padrão que não tem muito dinheiro em relação àquelas que realmente têm, mas tem alguma coisa. Vamos pegar umas de 50 milhões por ano. Para a gente calcular com base numa cidade que tem o orçamento total previsto de 50 milhões, o primeiro passo é descobrir quanto desses 50 milhões é a receita corrente líquida. Vamos fazer um corte aí, vamos tirar a receita de capital, mais alguma coisa que não entra na base de cálculo, vamos arredondar então para 40 milhões. Vamos supor então uma cidade imaginária com receita corrente líquida prevista de 40 milhões de reais para o ano que vem. De quanto será a emenda impositiva? O primeiro passo, então, é descobrir 1,2% de 40 milhões. Quanto que dá 1% de 40 milhões? 400 mil. Mais o 2, aumenta 20% de 400 mil, aumenta quanto? 80? Vai dar 480? Vamos arredondar, vamos fingir que seja 480, então. Desses 480 é para todos os vereadores. Ou seja, a gente precisa dividir agora para saber quanto será para cada vereador. Isso é por ano. 480 mil. Vamos dividir por 9, que é a maior parte dos municípios do Brasil tem 9 vereadores. Só para dificultar o meu exemplo, seria mais fácil dividir por 10, né? Mas 480 dividido por 9, vamos fazer a conta na calculadora aqui para não ficar... 500, Ah, obrigado. 533,33, Ah, é? 333. Então, beleza. Então, deu R$ 53.333 para cada vereador. Cada vereador terá, então, vamos arredondar para 50 mil para facilitar. 500, Até 50... 500, não Ah, 50. mas a gente dividir o 480 mil, vai dar menos do que Ah, vai dar menos. É, isso aí. 480 dividido por 9. Isso aí. Então é isso. Deu 53.333 para cada vereador. E metade é para a saúde, ou seja, 26.666 para a saúde e o mesmo valor para outras áreas, inclusive para a saúde. Alguém pode argumentar, nossa, mas isso é muito pouco. Não, não é tão pouco assim. E, inclusive, eu vou te fazer uma pergunta. Mais vereadores podem se juntar para apresentar emendas para o mesmo objeto? Os vereadores podem um assinar a emenda do outro? O que a senhora pode dizer sobre isso para a gente? Não, assinar a mesma emenda não pode, tá? Mas o que pode ser feito nesse caso? Eles podem somar esforços, né, com efeitos dessa emenda. Por exemplo, eu tenho um hospital X que eu quero repassar recursos. Então, eu tenho o vereador A que tem a sua emenda, vai enviar esse recurso para esse hospital.
o vereador da mesma coligação, ou, enfim, do mesmo partido, conforme a combinação, também envia para a saúde, né? Nesse caso, eu não estou assinando a mesma emenda, mas sim eu estou coligando esforços, eu estou somando os esforços para fazer o efeito dessa emenda, né? Do produto do resultado. Eu acredito que quando o vereador faz isso, ele aparece mais também, né? Ah, os vereadores entregaram o valor da emenda para o hospital, entregaram o valor para um fim público maior, né? Que aparece mais. É importante também falar que também as emendas não é para você destinar para ficar comprando impressora para saúde, né? É para coisas grandes, não para material, para Que vão material impactar, né? é, De para consumo. impactar mesmo. Exatamente. Isso. Eu tenho uma pergunta e esse é o Diga. seu momento. Qual é o Você tá... momento que eu faço essa emenda impositiva? Gente, excelente pergunta. E, Vânia, os 50% da saúde, sim, só podem ir para a saúde. Quando é que se pode apresentar a proposta de alteração à lei orgânica? Gente, para alterar a lei orgânica, não existe momento certo. Qualquer momento pode sim entrar com a proposta de alteração. É claro que ela precisa ser votada ainda antes do mandato. Imagina que lá no dia 21 de dezembro do último ano do mandato alguém resolva alterar a lei orgânica. Não vai dar tempo, porque tem que ter no mínimo um interstício de 10 dias. Então, se for deixar para a última hora, só observe essa questão. Ó, o Mário do Paraná, não é, Mário? Um abraço, que bom que você está aqui. Olha só, não existe o prazo para alterar a lei orgânica, mas tem um detalhe. Não basta alterar a lei orgânica, é também necessário adequar a lei de diretrizes orçamentárias. E tem um detalhe: a maior parte das cidades do Brasil cumpriu a regra de votar a LDO antes do recesso do meio do ano. Então, a maior parte das cidades do Brasil já está com a LDO do ano que vem votada. E aí tem uma questão importante. Olha, a LDO já foi votada. Como que você vai alterar a LDO? Como que se altera uma lei? Apenas através de um projeto de lei. Mas tem um detalhe: as leis orçamentárias, a iniciativa é privativa do Poder Executivo, ou seja, traduzindo, só o prefeito pode encaminhar as leis orçamentárias. E eu entendo, mas assim, eu não sou nada importante para entender alguma coisa nesse caso, mas a minha opinião é a seguinte: as propostas de leis que alteram as leis orçamentárias também precisam respeitar essa regra de competência privativa. Ou seja, vocês, vereadores que já votaram a LDO e não lembraram disso, ou não tinham esse interesse ou essa curiosidade, na minha opinião, só tem uma saída agora para isso poder ser feito a tempo do orçamento do ano que vem, que é conversar na prefeitura e pedir para o prefeito mandar uma proposta de lei alterando a LDO, incluindo os parâmetros necessários referentes à proposta de emenda impositiva. Se o prefeito não quiser, o que vocês vão fazer? Respirar fundo. E ano que vem, quando chegar a proposta de LDO para o orçamento de 2023, aí vocês vão fazer as devidas adequações na LDO. Então é isso. Para mudar a lei orgânica, a qualquer momento. Para mudar a LDO, só quando ela já tiver sido encaminhada para a Câmara pelo Poder Executivo. Se eu tiver o projeto na Câmara, tem o projeto de PPA na Câmara e tem a LDO que logo em seguida entrou na casa. Os vereadores conseguem eventualmente fazer uma emenda à lei orgânica para incluir? O PPA está em Conseguir. tramitação. O Desculpa. PPA, mas é uma suposição, tá? O PPA Repita. está em tramitação, a LDO deu entrada na casa, já deu entrada para as comissões, mas se os vereadores hoje disserem assim, não, vamos fazer uma emenda à lei orgânica e vamos colocar a emenda impositiva. Nesse caso, Uhum. conseguiríamos eventualmente fazer uma emenda no LDO? Na LDO Sim, ou no ó. PPA? Qual o Não, momento? Qual das leis? ótimo, vamos lá. O PPA ele é extremamente importante em relação aos objetos que serão alvo de emenda impositiva. Ou seja,
Guarda o PPA no cantinho, depois se preocupa com ele. No momento de discutir como ter o orçamento impositivo, não é no PPA que a gente vai focar, é na LDO. Aquelas cidades que ainda não votaram a LDO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quer seja por algum erro, ou quer seja porque no seu estado a Constituição Estadual permite que ela ainda seja votada até o final de agosto, até o final de setembro, dá tempo. A resposta é essa, dá tempo. Mas a alteração é na LDO. Apesar de o PPA ser mais importante que a LDO, a regra tem que estar na LDO, porque é uma diretriz, não é algo que vai ser colocado no PPA, vai ser colocado na LDO. É isso. Passando um pouquinho, né? Existe proibição dessas emendas, né? Existe algum tipo de proibição? Eu vou fazer uma emenda impositiva, eu tenho alguma proibição que eu devo ser observada como vereadora, se eventualmente fosse? Vou responder, tá? Existe, né? Eu Responda. tenho que sempre observar os princípios da administração pública, que é aquele famoso, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? E ela também não pode, a emenda não se presta, como eu te falei lá atrás, né? Ela não se presta para comprar bloco de texto, nem uniforme de futebol, que é interessante. Olha, deu uma travadinha. Vamos lá, gente. Vamos aguardar a doutora Priscila retornar. Espero que esteja tudo bem por aí. Vocês depois acalmem que nós vamos responder as perguntas de vocês. Aí, ó, o Josimar falou que na cidade dele é em torno de 1.700.000. Nós, Josimar, que tanto, hein? Onde que é essa cidade sua? Deixa eu tentar chamar a doutora Priscila aqui. Ó, o Sandro, tudo bem, Sandro? Eliane, foi a senhora que perguntou se faz parte da arrecadação própria? A arrecadação própria faz parte da receita corrente líquida, tá bom? Ela está contida na receita corrente líquida também. Oi, doutora, a senhora voltou. A senhora estava dizendo Voltei, que não pode voltei. desperdiçar, né? Exatamente, não vai me comprar um uniforme de futebol para a emenda impositiva, né? Doutor, as emendas elas aumentam o valor do orçamento? Não. Pessoal, o orçamento ele é composto por previsão de arrecadação e previsão de despesas. As emendas impositivas, elas são propostas de alteração em relação à despesa. Para cada centavo que se gasta, tem que ter um centavo arrecadado. O orçamento, com base no princípio do equilíbrio, você precisa que o tanto que entra seja o tanto que sai. E as emendas são simplesmente alterações em relação a como vai ser gasto o recurso. Ou seja, não aumenta. Não existe dinheiro que vem do nada. Ah, vamos gastar 1 milhão com sorvete para as crianças. Tá, mas vai deixar de gastar 1 milhão onde? Não tem como você só gastar sem dinheiro. Não, não existe. É uma pergunta que a resposta é não aumenta o orçamento. Não aumenta o orçamento. Eu acho que agora a gente. Eu tive mais uma pergunta, né? Mas é que essa é a chave final da nossa live, mais ou menos. Eu não sei se o doutor quer responder as perguntas que vieram, se os vereadores, enfim, quem está participando da live. Não deu uma travada aí? Foi rápida a travada, mas dá para Ah, ver. então Como tá. você caiu, talvez você não vai conseguir ver as perguntas, mas nós temos algumas. Exatamente. Deixa que eu vou fazer a leitura rapidinho. Pessoal, tem um pão. Deixa eu ler aqui, ó, agora é minha tela. Deixa eu ver se a gente perdeu alguma. Só um instante. Estou falando com o sotaque carregado, né? Deixa eu ver aqui. Hum, obrigado, Cicinhos. Deixa eu ver aqui. Vereadora. Não tá fácil, mas. Gente, se alguém quiser fazer pergunta, vai mandando Foi, aí. foi o Jucimar Melo que trouxe a pergunta, Diga. a resposta lá da Receita? O Jucimar fez uma. Ele contou que na cidade dele vai dar 1.700.000 de emenda parlamentar. Ele é vereador, eu trabalho com ele, tá? Ah, que bom, Jucimar. Que bom que o senhor veio. Deixa eu só ver aqui. Olha, as perguntas que eu vi eu respondi. Mas se alguém quiser colocar novamente, olha só. A Vânia fez a pergunta, né? Se só pode ser feito pelo vereador pela mesa, a senhora já explicou.
Gente, nós acabamos que a gente respondeu essas perguntas. Vânia, se a senhora tinha perguntado se 50% da saúde é só para a saúde. A resposta é sim, só para a saúde. A vereadora Damiana, tudo bem, Damiana? Perguntou rapidamente o seguinte: estes recursos só pode ser da arrecadação do município, receita própria? Vânia, como eu estava explicando, é a receita corrente líquida. E o parâmetro de receita corrente líquida é uma noção da contabilidade. Existe um conceito, se eu não me engano, quer dizer, não é no artigo 3º, talvez no segundo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá explica o que é a receita corrente líquida, mas eu vou dar um resumo aqui para o vereador, não para os contadores ou os advogados, mas para os vereadores eu vou fazer um resumo. Mais ou menos o seguinte: imagina minhas duas mãos. Esta parte aqui é a receita corrente. Essa parte aqui é a receita de capital. A receita corrente é aquela que é composta pelas receitas dos tributos, como por exemplo dos impostos, IPTU, ISSQN, TBI. De modo geral, vai ser esses recursos, esses recursos. Ela tem um conceito um pouco mais amplo, mas como que a gente faz para saber qual que é a receita corrente líquida? O conselho que eu dou: vamos descobrir qual é a receita de capital. Basicamente, a de capital vai ser os recursos provenientes de alienação de bens ou direitos. Traduzindo, dinheiro que vem do leilão de algum patrimônio do município. Vamos leiloar um terreno, um carro velho, sucata. Esse vai ser receita de capital. O recurso proveniente de operação de crédito, traduzindo, dinheiro que veio de empréstimo. Esse também é receita de capital, não entra na conta. O recurso que veio de transferência de capital. O deputado mandou dinheiro para fazer investimento, aquisição de bens permanentes. Este também não entra na conta. Superávit do exercício financeiro também é receita de capital. Basicamente, essas quatro possibilidades. Onde que está escrito isso? Lei 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal você vai conseguir pegar uma parte desse raciocínio. O que sobrou na outra mão aqui tende a ser receita corrente. E este valor é a base de cálculo para a emenda impositiva. No caso dos municípios, do que sobrou, eu falei para tirar a receita de capital, sobrou a receita corrente. Você vai tirar eventuais recursos de Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos. Se houver algum fundo aí na sua cidade, esse dinheiro não pertence ao município. Ele pertence aos servidores, então ele não entra na conta também. Isso que sobrou aí é a receita corrente líquida e existe um limite, até 1,2%. Eu já vi cidade, doutora, colocando 5% para os vereadores. 5% é completamente fora da razoabilidade. Inclusive, alguns entendimentos dos tribunais a respeito da validade das emendas impositivas é que o valor é muito baixo perto do orçamento total, ou seja, não compromete em nada o planejamento realizado pela prefeitura. Continua, por gentileza, te atrapalhei aí. Deu uma travada de novo na minha internet. Na Tá tudo bem, não realidade, preocupe. um vereador me perguntou se a gente tem um modelo de como fazer a emenda impositiva. Existe um Claro, vai passo a ter no curso, não passo? vai? Exatamente. Sim, logo a gente vai ter uma novidade, né, doutor? E eu penso que essa novidade vai ajudar bastante vereadores, né? Esses vereadores do Brasil aí Sim, que nos seguem, que trocam experiências com nós no grupo. E de novo eu falo, né? Recomendo entrar no grupo. Eu vou colocar no meu perfil também, eu acho que ele não tá, ponha. mas eu vou colocar o endereço para que os vereadores que tenham interesse de participar. Hoje foi bem legal, né? Porque teve troca lá de projetos, dicas do que fazer, o que, que pode fazer para a sociedade, foi bem interessante. Mas era isso. Isso aí. Só agradecer, né, professor Caio, porque querendo ou não, estimulou a estudar, me estimulou a aprender um pouco mais sobre essa questão orçamentária. E eu perdi um pouco do ranço. Penso que os assessores jurídicos, tenho colegas também que já entraram em contato. Vamos ter um curso para nós? Como que a gente pode fazer para participar, né? Mas vou dizendo que sim, teremos a oportunidade também para os assessores também participar. Mas vamos divulgar e teremos novas lives, né, Caio? Isso. Te agradeço novamente pela oportunidade, é sempre bom poder conversar.
Esses assuntos são muito úteis, alguns vereadores ainda não têm oportunidade de conhecer, então a gente está aqui pelo menos passando noção geral sobre o que existe. Para aqueles que querem tentar se arriscar a fazerem sozinhos, não recomendo, se não se sentirem seguros. Mas não tem muito segredo. Artigo 165 e artigo 66, é claro que não são todos os parágrafos, a gente tem isso com mais detalhe depois, entre em contato. A gente criou um grupo para ajudar os vereadores, a doutora vai colocar o link no dela, como ela disse, mas também caso alguém queira, no meu Instagram já coloquei lá na bio, é só clicar e vocês já vão para o grupo. Não tem custo para participar do grupo, obviamente, e a gente compartilha algumas ideias lá. É bom, a interação com os colegas ela é boa. E é isso, né? A senhora fica com as considerações finais aí. Quero só agradecer, dizer para os vereadores que podem participar, tem caixinha de perguntas ali no Instagram, tem o direct também, que podem dar uma chamada em nós, né, para conversar. Tem o WhatsApp e tem meu WhatsApp particular também ali na bio, né, do Instagram. E eu acho que era isso. A minha, uma das, eu sou apaixonada pelo conhecimento. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, então no que eu puder ajudar. Sim, Delvânia, nós vamos passar o link, tá na bio do professor Caio. Só clicar lá que você vai direto para o grupo. Então, o conhecimento é a única coisa que não tira da gente, né? Por mais que passe qualquer turbulência, saber fazer e ter conhecimento para realizar alguma coisa é muito gratificante. Então, espero que eu possa ajudar vocês. Fico à disposição. Logo teremos novidades, né? E vamos passando para todo mundo. Obrigada, Caio, pela Gente, vai ficar oportunidade. salva a live, tá bom? É só Ah, lembrando disso. E depois a senhora vai colocar no seu YouTube. no É isso? YouTube, no YouTube. Isso, exatamente. Então, Obrigada, obrigado, gente. pessoal. A gente vai te Até chamar a mais. senhora, viu? A senhora que perguntou qual grupo, eu te dou um aí depois aí, da Alvânia. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, Uhum. doutora. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Até.